Hoje eu quero começar o nosso encontro com uma frase em chinês que diz Xinyan Kuai Le, que representa Feliz Ano Novo, o ano do dragão. O ano do dragão, ou dragão de madeira, esse ano que começa a partir de agora. Essa energia é a energia principal. Nós temos a energia do ano, que representa a força do dragão. Mas a gente ainda encontra para diferenciar todas as pessoas, porque a partir de agora, quem nascer vai ser dragão, até o próximo ano novo. Mas todo mundo se comporta igual? Não, essa é a tendência principal, porque essa é a força do ano que predomina, que rege para todos. O que diferencia uma pessoa da outra é o mês que ela nasceu. E o mês representa o seu comportamento quando você está em desequilíbrio. O seu comportamento quando algo não está em harmonia, quando alguma coisa dá errado, como é que você se comporta? Essa energia é a energia do mês. Assim como a energia do dia representa a força que você tem, o comportamento que você tem quando você está dentro da sua família, está perto das pessoas que você confia, que você ama e que com isso traz uma confiança, traz uma entrega. Então, essa é a energia do dia. A energia da hora é o momento ou o comportamento que você tem quando está sozinho, quando ninguém está olhando você, como você se comporta, como você se porta, como você se veste, como você fala. Aquilo ali representa você sozinho e não dentro da família, tampouco no nível social. E por último, que diferencia até as pessoas que nasceram no mesmo dia, os gêmeos, por exemplo, o minuto. O minuto da pessoa, o minuto de nascimento dela, que traz a característica de qual é a alma que está dentro daquele corpo, respirando naquele corpo, como ela percebe e constrói a sua realidade. Quais são as informações que ela absorve, quais são as informações que ela negligencia e quais são as energias e acontecimentos que ela até repudia. E ela vai construindo, então, um tipo de realidade. Essa energia do minuto. Por isso, representa a diferença até de gêmeos de uma pessoa, de uma alma para outra, a característica do seu comportamento ou da absorção, como você sente, o que você emana, como você vibra dentro da sua vida, seja sozinho, seja dentro da sua família ou social. Porém, no nível social, todos, a partir de hoje até o próximo Ano Novo Chinês, tem a característica que predomina em todos, é a força do dragão. A energia do dragão, dragão é um dos 12 animais dentro do horóscopo chinês, que junto com astrologia, com outras artes taoístas, formam um oráculo. Dragão representa uma energia principal, a energia que você traz como força. Primeira característica dele são coisas luminosas e obscuras. Vamos ver primeiro as luminosas. Força. A força que você tem, a força que é a sua vitalidade, a força do corpo, é a força que você tem no seu caráter, nos seus valores, nos seus princípios, é a força que você mantém dentro do seu comportamento do dia a dia, a sua resistência nas dificuldades, a sua capacidade de autorregulação. Essa energia é a sua força pessoal. Algumas pessoas têm uma força muito grande, outras um pouco menos, mas todos nós temos essa força. Como nós ativamos, a gente vai ver daqui a pouco, mas essa energia é a energia da força. Assim como você tem a força de fora, que representa a energia da vida. Se você pega uma semente, ali dentro tem dragão. E esse dragão que vai germinar aquela semente, mas você tem que colocá-la na terra para germinar. Então, o dragão que existe na terra vai germinar o dragão que existe na semente. Assim como o dragão que existe numa mulher permite que ela possa gerar uma outra vida. O dragão que existe na sua mente, na sua alma, desenvolve a sua habilidade, seja de escrita, seja de pensar, de falar, seja de liderar, enfim, a força que você tem é uma força interna e você tem a força externa. Tudo isso representa a energia do dragão e esse ano, o ano do dragão, ele tem essa característica. Então a gente vai encontrar momentos ou desenvolver momentos em que a gente precisa ter força, em que a gente precisa ser forte para continuar a caminhada. Essa é a primeira qualidade luminosa. A segunda representa a liderança, a capacidade de liderar alguma coisa, como os antigos imperadores, que tinham a força da liderança, por isso eles eram os dragões naquela época. O nosso dragão interior
que representa a nossa energia, é também a nossa tomada de consciência, a nossa capacidade de liderar o nosso próprio caminho, de nós termos a força de enxergar o caminho e saber exatamente como seguir, como caminhar. A tomada de decisão, a tomada de consciência, a construção de um caminho, isso representa a nossa liderança interna. A liderança externa é a direção onde a humanidade vai seguir. O que dentro do coletivo, para onde nós estamos indo? Se cada um fizer a sua liderança, você consegue direcionar o seu caminho. Mas o nosso caminho construído está dentro de um grande caminho, é o caminho do mundo. E a gente vai ver muito sobre a liderança dentro desse ano. É a força, é a modificação dessa energia de liderança. O terceiro é a conclusão, a capacidade de concluir as coisas. Tem gente que abre muitas frentes, começa muitas coisas e não consegue terminar. Às vezes, por quê? Porque ela fragmentou a sua mente em várias coisas, em várias atividades. Esse ano, a própria força do dragão vai trazer a capacidade de a gente começar a pensar: eu preciso concluir aquilo ali. Aquilo ali já passou o tempo, não preciso mais fazer. A tomada de consciência, de priorizar, de saber exatamente para onde ir, o que fazer, como fazer. Esse é o lado, o aspecto luminoso dessa energia do dragão. O dragão dentro do nosso corpo representa a vitalidade. Então, aonde que está o dragão que fica dentro do nosso corpo? Ele passeia por todo o nosso organismo. Imagine uma pessoa que ela tem uma energia de dragão e esse dragão não está sendo bem trabalhado. Aonde ela pode atuar de uma forma luminosa? Através da sua força, onde eu desenvolvo força. O que eu preciso fazer para me tornar forte? O que eu preciso fazer para retornar à liderança, ao comando da minha vida, do meu corpo, da minha história, do meu caminho? Aonde eu preciso desenvolver força para finalizar uma fase e poder começar ou viver outra fase? Não permanecer uma parte de mim numa etapa da vida e outra parte tendo que aproveitar outras coisas. Então, existem momentos em que uma pessoa está com um pé numa fase e um pé na outra. Ele não consegue desfrutar de uma porque não finalizou outra. E essa energia de conclusão é a energia que a gente tem que desenvolver esse ano. Essa é a força principal. Assim como a gente falou que a energia do dragão da terra se une ao dragão da semente e constrói uma árvore, são dragões se unindo. Então, existe até um capítulo dentro de um livro chamado I Ching, ou I Ching, um capítulo que é chamado também de hexagrama, que é chamado O Criativo. Se você puder ler O Criativo dentro do livro I Ching, é um único capítulo, você vai ver várias etapas, vários momentos, são 6 momentos da energia do dragão. E uma delas é o dragão oculto, logo no início. O dragão oculto representa um momento em que você não consegue enxergar o seu caminho. É como se fosse um ponto cego da alma. E no ponto cego da alma você olha a sua vida e fala: puxa vida, o que está acontecendo? Porque o que está acontecendo dentro da minha família que eu não estou vendo, que eu não estou conseguindo encontrar? Está tudo tão certinho, a minha casa está certa, os meus familiares estão certos. E por que não estão em harmonia? Quando a gente observa dentro do nosso trabalho, puxa, o meu trabalho está tudo ok, está tudo acontecendo, mas por que ele não desenvolve? Quando a gente tem esse tipo de dúvida, representa o dragão oculto ou o ponto cego da alma, onde você não consegue perceber qual é o caminho que você tem que seguir, qual é a energia que está acontecendo que você não consegue consertar. Por isso, um dos conselhos do I Ching, por exemplo, no momento de dragão oculto, ele fala: dragão oculto, não atue, não haja, não tome nenhuma decisão sem antes encontrar a força do dragão. E você pensa: puxa vida, o que está oculto dentro da minha família? O que está oculto que eu não estou enxergando, que não está harmonizando a minha família? O que eu não estou enxergando? Qual é o ponto cego, o dragão oculto,
dentro do meu aspecto profissional ou dentro da minha saúde. Puxa, eu estou fazendo tudo, eu tomo suco verde, eu faço detox, eu pratico yoga, tai chi, eu caminho. Por que que existe uma fragilidade? É o dragão oculto. O dragão oculto dentro das emoções. Por que que mesmo eu lendo todos os livros, praticando, eu não consigo me desvencilhar de uma emoção que predomina, de uma sensação, de um sentimento negativo? Então você precisa encontrar esse dragão oculto. Dragão oculto na espiritualidade. Por que que eu tenho um altar? Por que que eu faço as minhas coisas e não consigo crescer? Por que que eu faço o que eu faço e não consigo me iluminar? Algumas pessoas falam, puxa, eu não consigo meditar. Aí geralmente eu vejo o dragão oculto na pessoa e falo, e aí geralmente eu pergunto, quanto tempo você medita? Ah, eu medito há um mês. Eu falo, um mês. Um mês e ainda não se iluminou, que pena. Então, essa energia é a energia do dragão oculto. Ah, eu não consigo ter paciência com o meu irmão, com a minha irmã. Quanto tempo você tenta? Quanto tempo você tem para se dedicar a refletir sobre aquilo e talvez perdoar alguém? Então, esse é o dragão oculto. Esse é o ponto cego da alma. É quando a gente fala sobre o tempo. E a gente vai falar daqui a pouco. O lado obscuro do dragão. A gente já falou de força, a gente falou de conclusão, liderança, mas o lado negativo, o lado obscuro dessa energia do dragão que a gente vai ver ao longo do ano. Essa energia é a energia de ego. O ego se torna mais forte. A capacidade de manipular se torna mais forte, a mentira se torna mais forte. Então é um ano em que a gente deve ficar atento vai ter muitas conversas, muitas coisas, muitas pessoas falando o que pensam, geralmente estão agindo pelo ego. Algumas pessoas vão falar em característica de o que eu preciso fazer quando ela não faz. Ela vai tentar ensinar você a ser como você deve ser, mas ela não é. É aquela pessoa que fala de Deus, mas nunca viu Deus, nunca sentiu Deus. É aquela que fala para você praticar alguma coisa, mas não. Então a gente vai encontrar muito de manipulação, muito de engano, muito de ego. Então, a manipulação, o engano e o ego. Por isso a gente precisa estar consciente, atento, porque assim como nós temos força, liderança e conclusão, o seu aspecto luminoso, no lado obscuro a gente tem ego, a gente tem engano, a gente tem a manipulação. Então a gente precisa equilibrar os dois. E como é que a gente equilibra? A gente começa equilibrando num processo de ano novo. O ano novo é um momento de mudança. Geralmente, no ano novo, diferente do aniversário, a gente tem promessas, promessas para fora. Então, essa é a diferença do aniversário e do ano novo. Aniversário, a gente pensa, eu preciso melhorar, preciso emagrecer, eu preciso desenvolver alguma coisa, uma virtude dentro de mim, dentro do meu corpo, para que ano que vem, no meu próximo aniversário, eu esteja melhor. O problema é que quando chega o outro aniversário, o pensamento é o mesmo, eu preciso agora melhorar, preciso cuidar mais da minha saúde, preciso cuidar do meu corpo. E assim, ano por ano, a pessoa vai desenvolvendo, aniversário para aniversário, vai desenvolvendo as suas promessas. Enquanto que ao contrário, uma pessoa que vai para o ano novo são promessas para fora. Vou entrar, vou começar alguns exercícios, vou mudar a minha dieta, vou ser uma pessoa mais tranquila, vou descansar mais. E isso vai acontecendo até o terceiro dia, depois acaba e deixa para o outro ano, deixa para o outro mês e nunca chega. Então, essa é a energia que a gente fala sobre o tempo. O dragão, a força do dragão é a energia do tempo. Por isso, aí sim é o tema que a gente vai falar e refletir agora. Por exemplo, como iniciar uma nova fase dentro da sua vida? Como é que a gente começa uma nova fase? A gente geralmente começa com muita esperança. Eu agora vou mudar, eu agora vou fazer, e agora eu vou me transformar. E com o tempo, você é uma pessoa melhor.
Mas nem sempre isso acontece, porque dentro do mundo existe algo em que a alma da pessoa fica presa. A nossa alma ela pode ficar presa no passado ou no futuro. No passado, quando a gente fala do passado e a gente pensa, puxa, naquela época era melhor. Até ano passado dava. Puxa, eu fiz bem naquela época, hoje em dia não faço mais. Existe uma comparação do passado com o momento de agora. E essa pessoa entristece ou fica magoada, porque o que já aconteceu não tem retorno. E ela compara a vida que ela teve e não tem mais. Da mesma maneira, quando ela olha o futuro, ela fica preocupada, ela fica ansiosa, porque aquilo ainda não chegou. Quando eu mudar, quando eu me formar, quando eu casar, quando eu terminar esse estágio, quando eu conseguir um emprego, esse quando vai ficando muito distante, muito longe e não consegue encontrar o próprio caminho, não consegue desenvolver a própria caminhada. Então, muitas vezes a nossa alma fica presa no passado e no futuro. Isso representa o nosso tempo, o tempo de fora, mas tentar consertar isso nem sempre acontece. Então, nem sempre traz resultado. O taoísmo, ele fala para que você possa trazer isso de volta através da sua respiração. Respiração é o seu tempo. E você pode fazer isso dentro de uma meditação ou fora dela, porque você respira 24 horas, até quando está dormindo. Então você começa a desenvolver esse comportamento. Volta atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando no seu corpo. Esse representa o seu tempo. E aí você não fica mais triste ou magoado no passado, nem ansioso, preocupado no futuro, porque você consegue respirar no momento presente, porque você só respira hoje, você só respira agora. Então você fica no agora e não fora dele. Esse é o único tempo que a gente tem. Quando a gente faz um exercício, você pode fazer enquanto me ouve, você inspira, prende o ar por um segundo e solta. E na hora que finalizar a saída do ar, fica também um segundo em apneia até trazer de novo o ar para dentro. Quando você pratica isso, por consequência, você está no agora. E você, então, reduz a interferência do futuro, a ansiedade do futuro, e reduz a interferência do passado. Você permanece agora. Por isso, tempo é espiritualidade. Grava bem essa frase. Tempo é espiritualidade. A pessoa que respira no momento, essa energia ela vai ser trabalhada com uma espiritualidade. O tempo sendo uma espiritualidade, então a vida segue. E quando uma pessoa não acompanha a vida, ela vai mudando, porque a vida segue independente das suas decisões, do seu caminho. Por isso é importante que você desenvolva esse comportamento, essa primeira etapa. Então, como é que você administra o seu tempo? Não apenas na respiração, mas no momento em que você está trabalhando, volta atenção para a respiração. Na hora que você estiver produzindo alguma coisa, volta atenção para a respiração. No momento em que você estiver lendo ou até ouvindo esse nosso encontro, volta atenção para a sua respiração. A todo momento você consegue se desenvolver. A administração do tempo é importante. Por isso, uma pessoa que medita consegue manter uma estabilidade, seja através da sua respiração, seja através da quietude ou discernimento. Mas tem uma coisa importante: quando acaba a meditação, quando você esquece de respirar, como é que fica ao redor, como é que fica o entorno? E é aí que a gente precisa de alguns recursos. O taoísmo, ele traz alguns recursos para a gente. Um deles são algumas coisas para que você coloque mais taoísmo dentro do seu caminho. Você coloca Tao dentro do próprio Tao, dentro da sua energia. Então,
Primeira coisa é você perceber a sua mente. Essa é a primeira etapa de um desenvolvimento pessoal. Coloque atenção e comece a perceber como é que está a sua mente. A mente o que você carrega dentro dela, aonde você está colocando a sua mente, aonde você está colocando a atenção. Está colocando a atenção em se desenvolver ou está colocando a atenção na crítica? Você pode trazer a força da liderança ou do ego. Então, você pode trazer a energia pessoal ou o engano. Você pode trazer a capacidade de concluir as coisas e desenvolver, como falar, uma, uma promessa vazia para você. Essa energia acontece dentro da mente. Onde você está colocando a sua mente, onde você está colocando a sua atenção? Em algum mestre espiritual? Ou você está colocando dentro de redes sociais que são passageiras, momentâneas? Você está colocando a atenção, você está colocando a sua mente dentro de algum princípio ou você está esquecendo deles? Então, qual é a energia que você vai desenvolver? Aonde você vai colocar a sua mente? Porque aonde você coloca ela é onde a sua alma, a sua energia vai estar. Por isso, aonde você vai? Aonde está a sua caminhada? Onde está? Como é que você lida com as pessoas que aparecem para você? Como é que você trabalha a sua honra? Como é que você trabalha a sua energia? Essa é a primeira etapa. A mente, ela inicia por uma escolha. É a capacidade de você permitir. Então, mais uma frase que vale a pena anotar: tudo começa com a sua permissão. Tudo começa com a sua permissão. Por que você se permite estar na condição que você está? Por que você permite, por exemplo, que um objeto, você deixa uma mesa, uma cadeira no seu caminho e toda hora você tem que passar de lado porque senão você bate. Às vezes você esquece e bate com a perna naquela cadeira. Por que você permite que exista aquele obstáculo quando você poderia dedicar 5 minutos do seu tempo para retirar aquele obstáculo? Então, tudo começa com a sua permissão. E no momento em que você não permite mais, ou ao contrário, no momento em que você se permite, é aí que começa o processo de mudança. Então, na mente, tudo começa com a sua permissão. Essa é a primeira etapa, esse é o primeiro conceito. O segundo é quando você adquire os seus valores. O primeiro é a mente, o segundo são os seus valores. Valores, princípios, virtudes, conceitos, ética, moral, essas energias que representam, que a gente pode resumir tudo naquilo que você valoriza, nos seus valores. O quanto que você desintoxica a sua alma e coloca coisas novas. Igual você limpa o seu corpo e coloca um alimento mais fresco, mais nutritivo para dentro, você vai desintoxicar a sua mente, você vai desintoxicar a sua alma e repor, colocar alguma coisa para dentro, algo valioso. Você sabe quais são os valores principais, porque às vezes quando a gente comete alguns deslizes e acaba agindo de forma errada, a gente sente. Não é que a gente vá sofrer, mas a gente sabe, puxa, falei demais. Puxa, agi errado. Ou deveria ter agido de tal forma. Ou não deveria ter agido. Puxa, não interferi naquele momento. Ou ao contrário, puxa, eu interferi e tudo desandou. A gente consegue perceber o momento em que a gente perde as nossas virtudes, os nossos valores. E por isso a gente sabe. E deve então desintoxicar. Recentemente, até como um exemplo, recentemente eu parei por alguns dias de tomar café. Café preto. Por quê? Porque eu percebi que toda hora eu estava tomando café. E como é que eu vejo quando eu perdi o controle?
quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou olhando para um caminho e as minhas mãos, silenciosamente, estão pegando, estão botando o café, eu estou lendo alguma coisa, estou vendo alguma coisa e estou preparando ali e vou tomar. E quando eu olho, o que é isso aqui? A mão trouxe de presente um café. Quando eu vi isso, quando eu percebi isso, eu percebi que as minhas mãos estavam agindo fora da minha liderança. Minha liderança tinha acabado, fora do meu controle. Consequência disso, tomei uma decisão como líder, não vou tomar café. E fui parando no primeiro dia, segundo, terceiro. É lógico que a nossa vitalidade diminui, depois ela volta. Esse que é o momento da desintoxicação. Assim como você desintoxica o corpo, seja por café ou qualquer outro alimento, você desintoxica, você sente uma queda e depois você se autorregula. Na mente é a mesma coisa. Nos valores também. Você desintoxica sua mente, você desintoxica os seus valores e começa a cultivar algo novo, a cultivar novos valores. E assim você tem o seu momento de mutação, de transformação. Então, mente, valores. O terceiro seria a capacidade de constância. Para você mudar, você tem que ter essa qualidade, a constância, para que você possa mudar o seu estado de espírito. Hoje eu comecei a meditar. Hoje eu meditei, amanhã eu parei. Eu meditei ontem, hoje acho que eu não vou fazer. E hoje não deu tempo. Quando a gente começa a não ter tempo, não é que aquilo não seja prioridade, é que outras coisas estão subtraindo a nossa atenção, a nossa energia, a nossa força e principalmente a nossa liderança. E quando a nossa liderança vai embora, quem fica é o ego. Não, eu não posso, porque se eu meditar, eu não vou fazer. Se eu não fizer, aquilo não acontece. Pronto. É o ego que está agindo naquele momento. Então, palavra-chave é constância, para que você possa manter a força. A constância vai trazer para você uma, uma mudança, a mudança de hábito, a mudança que você tira os hábitos antigos e acrescenta algo novo. Então, assim como no exemplo que eu dei, eu não tomei café e você também pode não fazer alguma coisa ou não falar determinadas palavras ou não agir ou não sentar de determinada postura. Você pode usar isso no físico, no mental, no emocional, em qualquer parte da sua história. Mas é importante que você tenha constância, tenha a continuidade daquilo, porque senão você não desenvolve. É igual um carro, você precisa empurrar o carro até ele pegar. Depois que ele pega, ele vai embora. E alguns hábitos, eles estão desligados. Você então precisa empurrar. Por isso você precisa da força. A força semelhante ao animal do dragão, que é a força da liderança, que é a força da constância, é a força de concluir alguma coisa. Então, essa é a energia. Então, seja como um dragão dentro do o dragão mítico ou místico, essa força é a força principal para que você mantenha a sua constância. Então, que a sua mente possa mudar, que os seus valores possam mudar, para que você acrescente constância, em seguida que você acrescente a sinceridade, para que você faça aquilo sem obrigação, para que você faça aquilo sem se tornar automático. O que é o automático? É com o momento em que a pessoa começa, até mesmo numa oração, num mantra, numa canção. Você vai fazer um canto, você vai fazer um mantra, você vai fazer uma oração. O que acontece com esses três? Às vezes a pessoa já decorou, ela já sabe. E a boca fala aquele mantra, aquela oração, no timbre correto, na pronúncia certa, mas a sua mente está em outro lugar. A boca está recitando, talvez sua boca fique espiritualizada, mas a sua mente, a sua alma não. Então, a pessoa não vai refletir sobre aquelas palavras, ou não vai sentir a vibração, no caso de você estar praticando numa outra língua, você não vai sentir aquela energia. Então, é necessário que durante uma oração que você sinta a presença sua e daquilo que você está
trazendo para você. Você presente, eu vou recitar um mantra, eu vou fazer uma oração, não importa a tradição, eu vou fazer uma oração, e consciente daquilo, você começa com uma usina que produz a energia, você vai produzindo aquela energia, você vai criando, você vai vibrando, e essa vibração gera uma frequência. E é justamente essa frequência que vai atrair o compatível, o igual a você, o igual àquela frequência que você está desenvolvendo. Então você tem que estar presente naquilo que você está fazendo para que você possa atrair algo consciente, compatível a você. Se você faz isso sem sinceridade, se você faz no automático, eu vou recitar um mantra, por exemplo, um mantra taoísta, eu vou recitar porque eu já sei de cabeça, então eu fico Tai, San, Tai, Xin, Yin, Bian, Wu, Di. Nesse momento eu estou só repetindo, como um papagaio que não está se transformando. O papagaio ele repete, mas não consegue conversar. Você também repete, mas não consegue se comunicar com o sagrado, não consegue interagir com o sagrado, é só um papagaio espiritual. Então precisa ter sinceridade. Sinceridade naquilo que você está fazendo. Então, que a sua mente seja forte, que os seus valores sejam fortes, que você tenha a qualidade da constância, a qualidade da sinceridade. E depois, então, a força da gentileza, que você seja gentil. Gentil não apenas com as pessoas, gentil com você. Que você coloque a sua alma naquilo que você está fazendo. Que você pegue a sua alma, a sua atenção. Na hora que você for preparar um chá, que você sinta, você esteja presente, você sente o chá na hora que você bebe, que você sente o altar que você tem no momento em que você vai recitar alguma coisa, em que você vai fazer a sua prática, que você sinta até a almofada que você está sentando no momento em que você vai meditar, a respiração, o volume de ar que você respira, as palavras que você recita, ou canta, ou reza, ora, tanto faz, mas que você tenha gentileza, que você não faça aquilo nem por obrigação, que é a sinceridade, e nem sem alma. Coloque gentileza, gentileza com as pessoas, por exemplo. Como é que eu coloco isso em prática? No momento de um jantar, a gentileza é você jantar em família e você espera a outra pessoa começar a comer para a gente comer junto. Você não senta, come e vai embora. Então, que você traga a gentileza, que você esteja ali com sinceridade, não por obrigação. Isso é a representação da força que você vai desenvolvendo dentro da espiritualidade. Espiritualidade não é flutuar nem ficar luminoso. É você ter a sinceridade bem forte, a gentileza desenvolvida, a constância naquilo que você faz. Constante na amizade, gentil no comportamento, no zelo com outras pessoas. A sinceridade em estar ali porque quer, porque você se permite. Tudo começa com permissão. Então, que você esteja sincero, que esteja verdadeiro ali. Uma outra qualidade que você pode acrescentar para que a sua vida, para que o seu desenvolvimento, que os anos da sua vida ao todo possa se desenvolver, é a capacidade de servir. E a servir não é só o servir dentro de um altar, dentro de um templo, de uma igreja, dentro de uma sinagoga. Ah, estou ali, eu vou servir. O servir é um momento em que... Para que serve o servir? É quando você diminui o seu ego. É quando você guarda o seu ego de lado e começa a abrir o seu coração, abrir a sua alma, onde você começa ou permite que outras histórias, outros destinos possam chegar até você. E essas pessoas possam, então, trazer uma qualidade, um ensinamento, um aprendizado. Então, quanto mais você serve, quanto mais você beneficia o outro, você, como Lao Tse falava, você tira o seu coração e toma o coração do outro como seu coração. Você observa a necessidade do outro, a carência do outro, e toma essa necessidade como sua. E faz com que, diminuindo o seu ego, abrindo o seu coração,
você possa servir. Em que posso servi-lo? Ou você pode se questionar. Isso é uma frase que você pode colocar como um gatilho para acionar você. Em que posso servi-lo? Essa é a primeira coisa. E um questionamento interno. Como posso servir mais? Como posso ser melhor ao servir essa pessoa? E pode ser servir mesmo, até mesmo se você trabalha num restaurante ou está servindo, prestando um serviço para alguém, como eu posso servir mais? Como eu posso servir melhor? E dessa maneira você busca a resposta dentro da necessidade do outro. Você diminui o seu ego. Não, eu já estou fazendo o melhor, isso aqui é o meu melhor. Não, diminui o seu ego. Faz com que essa energia possa se transformar. Quem, quem não serve, quem não serve o caminho, geralmente ele não consegue se expressar. Ele pode ter tudo para ele, o seu ego fica forte, porque ele não se expressa. Então, como eu posso servir mais? Quem não for você, o que não for seu ou da sua energia, ele não pode se expressar. Então, traga essa energia. O próximo e último representa a leitura. Esse é o último conceito para que a gente possa desenvolver a nossa vitalidade, a nossa força, a nossa liderança, para que você possa iniciar uma nova fase da sua vida, seja no seu aniversário, seja num ano novo, seja no momento em que você decidiu mudar, em que você não permite mais que as coisas aconteçam de uma forma e agora vai ser de outra forma. Essa energia pode servir para vários. Então, onde você coloca a sua mente, quais são os valores que você desenvolve, que você desintoxica e coloca um novo lá dentro, qual é a constância que você tem para mudar os seus hábitos, mudar a sua consciência, seu espírito, sua alma, sua energia, a sinceridade com que você pratica ali, para que não seja obrigatório, a gentileza, ou a capacidade de zelo que você coloca a sua alma ali, de que maneira você insere a sua alma, como é que você vai servir para que possa diminuir o seu ego, abrir o seu coração para uma outra história. Como é que você pode servir mais, por exemplo. E por último, a leitura. A leitura é a aquisição do conhecimento, mas a leitura é aquilo que explica para você o seu caminho. Como é que você vai desenvolver? Imagine dentro de um caminho espiritual, quando você pega um texto sagrado. No taoísmo, nós temos vários. Então, você vai pegar aquele texto sagrado, e aquele texto, por que ele é sagrado? Porque ele vai falar sobre o caminho espiritual. Então, ele explica o tal, ele explica o seu caminho. E assim, você vai seguindo a orientação dali, até você não precisar mais daquele livro, porque internamente você começa então a sua própria leitura. E qual é a sua leitura? A leitura de como é que eu estou agindo? A leitura de aonde eu estou colocando a minha mente? A leitura de ver quais são os valores que eu preciso eliminar, quais são os valores que eu preciso adquirir ou desenvolver. A leitura, o autoconhecimento, a autoanálise, a autorreflexão e principalmente a autorregulação. Essa é a nossa leitura interna. Nós temos a leitura externa, que mostra e fala sobre o caminho, não importa a tradição, e você tem a sua leitura interna, que fala sobre o desenvolvimento da sua alma, não importa a tradição. Então, é dessa maneira que você vai trabalhando, é onde você explica o caminho e busca o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a autorreflexão. Você fica preocupado e consciente daquilo que sai pela sua boca, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, daquilo que a forma como você faz, o estado interno daquilo que você faz e quais são as suas atitudes. Então, é você refletir sempre. Essa é a leitura. A mente, os valores, a constância, a sinceridade, a gentileza, a capacidade de servir e a leitura. Com esses 7, você consegue trabalhar e desenvolver a qualquer ano, a qualquer momento da sua vida, já que tudo começa com permissão,
para você iniciar uma fase nova, para que a realidade possa acontecer novamente, existindo no agora e não no futuro ou no passado, para que você esteja no momento presente, no agora, não apenas respirando, mas quando você está fora da sua meditação, fora da sua oração, para que a espiritualidade continue. Para isso você precisa desses 7 conceitos, que são conselhos do taoísmo, para que você possa se desenvolver espiritualmente. Por isso, em resumo, lembre da sua respiração. Sinta o seu tempo. Quando você lembra da sua respiração, você sente o seu tempo. Respire. Enquanto você respira, respire para que a sua alma possa servir, entendendo que tudo ao redor é a sua família. Até mesmo aquela pessoa que você não gosta, até mesmo uma pessoa que está ali na rua, que você não gosta muito dela, ela também faz parte, porque ela está dentro da sua história. Não importa quem. Favorável, desfavorável, bonito, feio, agradável, desagradável, todos eles adentraram na sua história, no seu recipiente espiritual que é a sua vida. Então, tudo é família, tudo é família. Então, você primeiro lembra da sua respiração para sentir o seu tempo. Você respira para que você possa servir. E aí tudo é família. E você serve para que você possa curvar o seu ego, para que você possa inclinar, dobrar o seu ego e, por consequência, trabalhar a sua arrogância. Todos nós temos. Parece que algumas pessoas falam, não, eu não tenho, mas é arrogância. Até o fato de dizer que não tem ou não reconhecer. Então, você lembra da respiração, você respira para você servir, você serve para curvar o seu ego e você então busca dentro do momento em que você curva o seu ego, trava o seu ego naquele momento, você então começa a refugiar, você busca refúgio, não só num caminho espiritual, ou não só na leitura de um texto, mas você se refugia para que você tenha discernimento, onde você busca refúgio, onde você reserva um tempo fora do mundo, fora das redes sociais, para que você possa cultivar você, para que você possa encontrar você. E aí você, encontrando você, você segue o seu próprio caminho, você segue e desenvolve o seu próprio caminho. Então, a gente finaliza hoje fazendo um exercício. E esse exercício é bem simples, é um exercício de meditação. Por isso eu vou pedir para que você, nesse momento, não importa onde você esteja, feche os seus olhos. E com os seus olhos fechados, volte a atenção para a sua respiração. Sinta a sua respiração. E no momento em que o ar entrar, deixe ele guardado por 1 segundo. E depois solte. Solte o ar. E quando o ar sair totalmente, fica 1 segundo sem respirar. E depois traz novamente. Lembre-se da sua respiração. Sinta o tempo da sua respiração. Sentindo o tempo da respiração, você observa: eu sou uma alma. Essa alma está respirando dentro do corpo. E essa alma dentro do corpo está tendo uma experiência no mundo. Eu não tenho uma experiência espiritual. Eu sou um espírito tendo uma experiência no mundo. E de que maneira eu posso servir a esse mundo? De que maneira eu posso entender, aceitar e viver a minha família? Tudo é família. Os olhos fechados, respiração, com muita atenção, com muita consciência. Deixe sua alma respirar. E no momento em que você
sente a sua respiração, em que você está consciente de que você é uma alma dentro do mundo. Como eu posso servir? Como eu posso diminuir a minha arrogância? Com quem que eu fui arrogante recentemente? Em que momento eu não curvei o meu ego? Por isso eu preciso trabalhar o meu ego. Então eu busco refúgio. Um refúgio para que eu possa ter um discernimento. Eu posso buscar refúgio numa tradição, numa linhagem, em algum mestre espiritual, mas o principal, eu vou buscar refúgio em mim, nos meus valores, para que eu possa encontrar a mim mesmo. E por isso eu vou colocar a minha mente, a minha atenção dentro dos meus valores. E vou desintoxicar os meus valores. Para isso eu preciso de constância, sinceridade, gentileza, para que eu possa servir melhor e que eu possa ter uma leitura melhor de mim, não apenas dos textos que me ensinam, que falam e me explicam sobre o caminho, mas entender que cada pessoa, nessa minha grande família, nesse grande recipiente espiritual, cada pessoa é um texto sagrado que me ensina todos os dias. Eu posso aprender com qualquer pessoa. Faça uma respiração profunda. Solte o ar e vai abrindo seus olhos. Dessa maneira você consegue tomar mais consciência sobre você. Essa é a mensagem desse nosso encontro. Essa é a mensagem que eu tenho sobre todo o caminho. Qualquer pessoa pode seguir um caminho. Toda pessoa tem um tal. E esse tal precisa ser caminhado, precisa ser desenvolvido para você. Nós temos vários treinamentos dentro do mundo. E você pode seguir qualquer um. Você pode até seguir os nossos ensinamentos aqui da Zama. Mas é importante que você tenha aonde ir. Aqui embaixo você vai ter um link que você pode clicar, vai cair direto na nossa página, e lá você vai ver vários recursos abertos, gratuitos, para que você possa iniciar a sua caminhada. Se você tiver já um caminho bem definido, siga adiante, caminhe com constância, caminhe com sinceridade, caminhe com gentileza, para que você possa seguir essa força, essa energia. Obrigado e feliz ano novo, feliz ano do dragão, o dragão de madeira, a energia que vai persistir dentro do nosso caminho por um ano, até o próximo Ano Novo Chinês. E para isso você precisa desenvolver sua liderança, desenvolver a sua força interior e principalmente a capacidade de concluir as coisas, para que você possa diminuir o seu ego e ficar longe da energia do engano. Eu te vejo num próximo encontro. Obrigado. Tchau, tchau.